Bom, vamos dar início aí à apresentação do nosso trabalho, né? Dentro da disciplina de Clínica Médica Veterinária de Ruminantes e Equídeos 1. Essa disciplina ela é ministrada pelo professor Igor Assis e esse trabalho foi proposto para a gente como uma forma de avaliação, na qual foi designado um tema, né? E o nosso grupo, esse tema designado para o nosso grupo foi actinobacilose em bovinos. Bom, o nosso grupo é composto pelo Daniel Pontes, Glaucia Benevenuti, Murilo Sobreira, que sou eu, Sara Luiz e Vitório Zenirati. Vamos lá. Então, antes de eu começar a explicar sobre o relato de caso, eu vou fazer uma introdução sobre o que é actinobacilose para a gente poder compreender melhor, né? Ela é causada por uma bactéria do gênero Actinobacillus lignierese. Ela é de forma cocobacílica, né? É uma bactéria gram-negativa e aeróbica. É não esporulável e ela já é presente no bovino. Ela é presente na cavidade oral, no trato respiratório e no trato digestivo. Porém, essa doença também pode acontecer em equinos, suínos e ovinos. Quando comparado aos bovinos, é numa menor frequência. E como o, o intuito, né, o tema do nosso trabalho vai ser em bovinos, eles não vão ser relatados. Essa doença, ela tem um caráter esporádico, portanto, ela é uma doença endêmica e sem caráter epidemiológico. Ou seja, ela não é restritiva só de uma região ou país, por exemplo. Não é restritivo só ao Brasil. Ela pode correr fora também, devido a ela já estar presente, né, na fisiologia dos bovinos. E ela é sem caráter epidemiológico porque no mesmo rebanho, vamos botar, por exemplo, no mesmo rebanho, num lote com 10 animais, é, se tiver dois ali com essa infecção e eu tratar e aniquilar, né, resolver o problema, né, que está levando essa proliferação dos animais, acabou, eu não vou ter mais essa proliferação de doença. Ela não é por contato como uma doença infecto-contagiosa, como por exemplo a raiva. Ela não funciona dessa forma, ela não tem um, um vetor, né? Ela não tem um vetor para transmitir ela. Ela já está presente na fisiologia dos bovinos e precisa de uma porta de entrada, que é o que eu vou falar no próximo slide. Essa porta de entrada para essa proliferação, né, dessas bactérias, elas são lesões que ocorrem na mucosa e na epiderme, que ali, né, vai permitir o tecido estar lesado, essas bactérias vão entrar nele e vai ocorrer o processo infeccioso, e contudo a proliferação dessa bactéria. E aí, como que esse tecido é lesado? Bom, vamos dar um exemplo aqui do nosso relato, né? O relato de caso do nosso trabalho. Foi realizado na região sul, onde os animais ficavam em uma pastagem que continha muitos galhos, muitos arbustos, né? É, pedaços de madeiras mais compactos, mais firmes. E esses animais, ao pastar, né, tentar captar o alimento, eles lesavam essa mucosa oral. Pode ser também, como é o caso de muitos produtores que gostam de dar, né, picar uma cana para o animal e vão lá e pica a cana no facão, fica aquela cana é, toda pontiaguda, o animal vai comer ela, né, vai tentar fazer a mastigação ali e pode acontecer de também dessa própria cana pontiaguda ali lesar a boca do animal, abrindo uma porta de entrada para essas bactérias e aí acontecer essa infecção.
Tem uma outra prática, né, que é a colocação de argola no nariz dos bovinos, que acontece muito, né, para os bovinos aí, para os pecuaristas, né, que botam bovinos para puxar carroça, é, ou então os bois de argola, né, que são os famosos bois de argola, os bois que são de alto potencial genético, que são levados em exposições, né, e, e essa pode ser uma prática, né, que pode acarretar a proliferação, né, infecção dessas bactérias e ocorrer a actinobacilose. E ainda, né, de forma secundária, a gente pode citar é, os bovinos que passam cirurgia, né, e tá ali no pós-cirúrgico se recuperando, então tem que atentar-se ali para ter uma boa recuperação e um ambiente seguro para eliminar essa possibilidade é, de proliferar essa bactéria, porque, como já foi dito, ela está presente no sistema fisiológico do bovino, então ela é controlada e ela é maléfica, ou seja, ela é controlada pela imunidade desse animal. E o animal que passa por cirurgia, ele tem a sua imunidade um pouco, digamos que abalada, né? Um pouco afetada. Então tem que haver todo um cuidado ali no pós-cirúrgico para evitar essa possível contaminação, possível infecção. E aí, digamos, né, que vai ocorrer ali essa infecção, proliferação bacteriana, é, como que essa doença começa a apresentar as suas, digamos, suas características clínicas, né? Como que é possível observar os sintomas que ela nos apresenta para poder identificar? Ela, de forma clássica, né? Ela apresenta-se com lesões na língua e nos linfonodos regionais de cabeça e pescoço. Ela é a famosa língua de madeira. É, o animal incha a língua, né, fica com a língua um pouco endurecida, que é um dos sinais clínicos bem característicos da actinobacilose. Ela é uma doença que se apresenta de forma crônica, né? Às vezes pode demorar para poder apresentar alguns sintomas e acaba que o proprietário só percebe quando ela já está um pouco mais avançada. É, além dessa região, né, da face ali, ela pode se manifestar nos gânglios linfáticos, ter uma lesão generalizada de gânglios e órgãos, apresentar lesões no sistema respiratório e lesões na pele. Voltando, né, para a região da face ali, incluindo lábios, palato, faringe, as fossas nasais e face, quando ela já está mais grave, né, já está há bastante tempo e não foi interferida com tratamento nenhum, ela designa, né, ao nome como face de hipopótamo, porque ela vai inchar toda essa cavidade, né, do animal, dando um formato, né, dando a entender um formato de face de hipopótamo, que é também uma das formas como ela é conhecida. Bom, e aí o diagnóstico, né, ele está totalmente ligado aos sinais clínicos. Para a gente chegar a concluir um diagnóstico, primeiro a gente vai começar pelos sinais clínicos. A gente vai para o campo, chega lá, tem um bovino, por exemplo, com o sinal clínico de estar com a face um pouco inchada. A gente não vai chegar para o proprietário e já vai dar o diagnóstico, ó, isso aqui é actinobacillus, é, entendeu? A gente vai observar, né, a sintomatologia ali, por exemplo, a lesão. A lesão, ela é formada, né, por múltiplos nódulos, a aparência que ela não dá. São múltiplos nódulos firmes e amarelados, circundados por tecido fibroso e com decomposição de imunocomplexos. Por quê? Essa decomposição de imunocomplexo já é o sistema, né, de defesa do bovino reagindo, né, que vai estar produzindo anticorpos para poder combater os antígenos, né, da bactéria. Bom, e aí a gente conseguindo observar, né, esses sinais clínicos,
nós vamos precisar de alguns exames complementares, que é para a gente poder ter a certeza do que a gente vai tratar. E esses exames complementares eu vou falar um pouco, né, quais são eles, um pouco mais à frente, que o relato traz, né, foram feitos esses exames complementares no relato. Bom, aí agora nós vamos dar início na apresentação do nosso relato de caso. Vamos lá. O título do relato é o surto de actinobacilose em bovinos com manifestação clínica de rosto tipo hipopótamo. Aqui estão os autores. Esse relato foi publicado em Pesquisa Veterinária Brasileira, dia 5 de março de 2020. Bom, esse relato, né, ocorreu no Rio Grande do Sul, na região de Capa do Leão, em setembro de 2016. O manejo, né, desses animais funcionava da seguinte forma: parte do ano eles ficavam em pequenas matas nativas e parte do ano eles ficavam em áreas onde eram feitos plantios de arroz e soja, né, que após a colheita esses animais eram soltos. E quando chegava a época de plantio novamente, esses animais eram transferidos para essas matas nativas, né, com pastagens nativas. Bom, e após esses animais, né, serem transferidos da área de cultivo para a área de pastagem nativa, foi possível, né, observar o volume da face, né, que se estendia dos lábios até a lateral da mandíbula e focinho, né, na região nasolabial, com tumefação dos linfonodos regionais, e a pele, né, da região ali da narina era não havia pelos e era uma pele muito grossa, né, bem grossa. Esse lote, né, desses bovinos era composto por 321 animais. E desses 321, apenas 3 deles, né, apareceram com sintomatologias, com sinais clínicos. E com isso, né, foi coletado alguns dados, né, epidemiológicos e clínicos com o médico veterinário, né, responsável da fazenda. E daí surgiu, né, foi relatado a ocorrência de um caso no ano anterior de actinobacilos nessa mesma fazenda. Então, né, já começaram a surgir algumas possibilidades, né, para começar a concretizar a suspeita. Desses 3 animais, 2 foram realizados biópsias, né, para exame de histopatológico e de cultura microbiológica. Um desses animais, né, foi sacrificado e necropsiado. Nesse animal necropsiado, né, foi coletado fragmentos de vários órgãos, onde foram fixados em formalina tamponada 10%, processado, né, e corado com hematoxilina e eosina. Essas amostras de tecido foram enviadas ao laboratório de bacteriologia, né, regional ali, que é da Universidade Federal de Pelotas, onde foram semeados em meio de cultura H5 e MEC-Conc. Também foram enviados em blocos de parafina, contendo material de biópsia e necrópsia e cultura bacteriana isolada, para o laboratório de virologia, que também era, né, a Universidade Federal de Pelotas. Estes foram enviados para a identificação molecular do agente e sequenciamento genético. Como exame complementar também, né, foi feito teste PCR e é isto. Os exames complementares realizados foram estes. Passando, né, para o próximo slide, onde é possível, né, observar na necrópsia, né, lábios, narinas e o rosto em si estavam aumentados de volume, né, a pele bem grossa, como já havia mencionado, como um sinal clínico, intensa proliferação de tecido conjuntivo intercalados por pequenos nódulos amarelos no músculo bucinador. Também é uma característica, né, da lesão quando ocorre, né, a proliferação da bactéria ali. Na região do palato, observa-se uma úlcera, né, onde está circulado de vermelho, de aproximadamente 1 centímetro, que foi a possível porta, né, de entrada para essa bactéria e acontecer toda essa infecção. Foi relatado também, né, por eles
com os linfonodos submandibulares, retrofaríngeos e parotídeos estavam aumentados e apresentavam nódulos amarelados envolvidos por tecido fibroso esbranquiçado também. E aqui, né, a gente tem o exame histopatológico, que nos traz, né, uma imagem bem característica, né, de lesão por actinobacilose, onde é possível observar um aglomerado, né, de piogranulomas, e estes são constituídos por estruturas eosinofílicas, nas quais, quando coradas, né, com hematoxilina e eosina, elas atraem a eosina, é, dando, né, esta coloração bem rosada que é possível observar no centro da imagem. E esses piogranulomas, né, em formas de clavas, são rodeados por células, né, do sistema defensivo, né, imunológico do animal, que nos quais são os neutrófilos, os macrófagos e os linfócitos e plasmócitos. Com isso, né, é possível confirmar, distinguir um histopatológico, né, com aspecto de lesão, né, por actinobacilose. Bom, e aí, com todo esse conteúdo que a gente conseguiu absorver para chegar a uma conclusão, né, é, os achados epidemiológicos, né, que foi desenvolvido juntamente com o veterinário da fazenda, os sinais clínicos dos animais e o resultado dos exames complementares, né, que são extremamente fundamentais, é possível, né, a gente dar um diagnóstico concreto, sem sombra de dúvidas, ao proprietário dos animais, né, ao proprietário da fazenda. Na imagem, né, que foi traga pelos autores desse relato, é possível ver, né, no animal. A gente vai no campo, você vê o animal, olha a face desse animal, é bem característica, né, da face de hipopótamo. Mas, ainda assim, né, foram realizados todos os exames complementares para ter uma certeza do diagnóstico. Enfim, a gente sabe, né, conseguiu compreender que a actinobacilose, ela se expressa de forma crônica, não, não tem aparecimento de sintomatologia de forma rápida, porém, essa face de hipopótamo é algo que precisa ser, que o animal precisa estar correndo dentro do animal ali uma proliferação bacteriana, uma infecção durante grande tempo, como foi mencionado pelos autores, que ficou durante 6 meses essas infecções desses animais. Ou seja, é possível ter uma percepção de que o animal está contaminado com algum tipo de doença, e nesse caso, antes, porque o animal, se observado, né, tendo o manejo correto, um manejo adequado, é possível você observar um animal que está com a perda de peso, com perda de apetite, porque vai causar lesões na cavidade oral, vai causar dor, né, ao se alimentar, então ele vai ficar restringindo um pouco essa alimentação e com isso vai vir a queda de peso. Ou seja, é, talvez seria possível, né, eles terem identificado essa infecção nesses animais um período mais breve, não chegando a agravar esse ponto da face de hipopótamo que ficou durante 6 meses. E é isso. Aqui, né, nós vamos findando a nossa apresentação. Actinobacilose, né, bovina, ela é um tema que é meio escasso de conteúdo, né? A gente teve um pouco de dificuldade para achar alguns relatos, mas já achamos esse e resolvemos apresentar. Enfim, né? O nosso muito obrigado aí.